Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo nesse momento aqui pelo canal. Crianças têm pecado? Elas podem ir para o inferno? Que idade uma criança começa a pecar? Eu tinha esse vídeo aqui há tempos atrás, há uns 3 anos atrás, mais ou menos quando eu comecei o canal, e agora eu vou fazer outro, que muitos talvez não tenham visto esse vídeo. A resposta é que a criança é inocente e não tem pecado. Mas até que idade? Vamos analisar a Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia. Deuteronômio 1:39. Está escrito: E vossos filhos que hoje nem sabem nem bem e nem mal. Que hoje nem bem e nem mal sabem. Tá, criança não sabe o mal. Nessa primeira análise, podemos ver que as crianças não sabem nem bem e nem mal, se referindo, lógico, a crianças pequenas. Vamos continuar. Mateus 18, verso 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nesta passagem, Jesus compara a pureza de uma criança como exemplo para sermos salvos. A conversão consiste no abandono total de toda forma de impiedade, seguida de boas obras e justiça, que produzem frutos dignos de arrependimento. Ela é uma necessidade porque o homem natural segue um caminho de vida que o leva para longe de Deus. Jesus aqui prova mais uma vez a inocência das crianças. Mateus 19, verso 14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus usou algumas vezes a pureza e a inocência das crianças como exemplo de salvação. Os antigos diziam que as crianças são inocentes até aos 7 anos de idade. Mas a realidade não é essa, porque não temos argumentos bíblicos para afirmarmos tal coisa. Não existe uma idade exata, uma idade específica que uma criança começa a pecar. Isso vai depender da sua maturidade. Existem adolescentes de 13 anos com mentalidade de uma criança de 7. Isso vai depender do seu desenvolvimento, do seu convívio familiar, ou escolar, amigos. Uma pessoa só começa a pecar quando tiver consciência do erro, maturidade suficiente para poder diferenciar o certo do errado. Vamos ver o que Paulo disse em Romanos 7, verso 9. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. A declaração de Paulo, eu vivia e o pecado me matou, apoiam a crença geral que a criança é inocente até deliberadamente pecar contra Deus. O ensino que diz que as crianças entram no mundo afetadas pela culpa do pecado e dignas de condenação eterna não se acham na Bíblia. Ela deixará de ser inocente quando tiver maturidade suficiente para tomar a decisão de se arrepender de seus pecados ou não. Por exemplo, um adolescente de 13 anos, 14, 15 anos que tem relação íntima com a sua namorada, ele não é mais inocente diante de Deus, porque ele está pecando de forma consciente. Ainda que ele nunca tenha ouvido o Evangelho, mas ele não é inocente diante de Deus, porque ele se enquadra em Romanos 1:28, onde diz: E como não se importaram de ter o conhecimento de Deus,
Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Apocalipse 21, e verso 8 diz que os fornicários serão lançados no lago de fogo. Fornicários também se aplica àqueles que têm relação íntima com pessoas que não é o seu cônjuge, que não é marido e mulher. Então quem peca, mesmo que nunca tenha ouvido o Evangelho, não será salvo, porque se enquadra naqueles que não tiveram importância de conhecer a verdade. E eu reforço a tese de que não existe salvação fora do Evangelho. Não existe salvação fora do Evangelho. O que purifica a pessoa do pecado é o sangue de Cristo. 1 João 1, e verso 7 diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem morrer no pecado será condenado. É a partir do momento que a pessoa tem consciência de averiguar se os seus atos é pecado ou não, e ele não é mais inocente diante de Deus. Quando ele tomar a decisão de servir a Deus, ele deverá ver se seus atos são pecaminosos ou não. Usar o texto de Romanos 5, verso 12, que está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo e por isso todos pecaram, não pode ser aplicado a crianças, porque isso se refere à natureza do pecado que todos herdaram de Adão. Todos herdaram o pecado de Adão. A pessoa nasce com a natureza do pecado, digamos, a semente do pecado, que vai germinar quando alcança a maturidade. A natureza vai se desenvolver conforme alcança a maturidade. Por exemplo, uma criança fala palavrões popular, que ouve em casa, na escola, na rua, e não sabe o que é isso. Ela é inocente porque nem ao menos sabe do que se trata, esses palavrões que estão na boca de todo mundo. Nem sabe o que é isso. Somente quando alcançar maturidade suficiente, deverá reconhecer que isso é pecado e não mais falar palavrões. O texto de Salmos 51, verso 5, onde Davi disse: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso também não pode ser aplicado. Isso também se refere à semente ou à natureza do pecado que eu acabei de citar. É a natureza do pecado herdada de Adão. O ser humano nasce com a natureza pecaminosa que herdou de Adão. Todo ser humano nasce condenado ao inferno. Ele nasce morto, sem vida espiritual. Ele precisa ser vivificado por Cristo. Quando alcançar maturidade, deverá ouvir o Evangelho, reconhecer que é um pecador, confessar a Cristo e aceitar a Cristo e tomar a decisão de abandonar o mundo e a carne e ser vivificado por Cristo. Vivificar, dar vida a algo que não tem. Conforme Paulo disse, e nos vivificou estando ainda mortos em ofensa. Ou seja, Cristo nos vivificou quando estávamos mortos, andando segundo o curso deste mundo, segundo a carne, andando no pecado. Se refere a todo ser humano. Davi reconhece que desde sua infância ele possui uma propensão natural para o pecado. Ele reconhece que a sua própria natureza é pecaminosa, no Salmo 51, verso 5 que citei. Toda pessoa, desde o seu nascimento, tem uma propensão egoísta, tem uma propensão natural para o pecado, para satisfazer seus próprios desejos, mesmo que isso prejudique alguém. Então essa tal inclinação só pode ser desfeita da vida da pessoa através da redenção em Cristo e a habitação e a transformação do Espírito Santo, somente mediante uma ação do Espírito Santo. João 16, verso 8. O Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. Somente através de uma ação e de uma intervenção direta do Espírito Santo na vida da pessoa, para regenerá-la e transformá-la para que ela seja salva. Caso contrário,
será condenada ao inferno. É isso aí. Obrigado a todos. Clique em gostei, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E até o próximo.